dia, graça e paz, tudo bem? Bem-vindos a mais um Shabbat Shalom. Que nesta manhã Deus possa me usar para abençoar a tua vida, para trazer uma palavra de bênção para o seu coração, uma palavra que traz o norte certo, porque há poder numa conversa, né? Há poder na palavra de vida e de morte. Então, que possamos ser boca profética no seu território, e já quero pedir a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração, sobre a tua mesa, e agora no momento desse cafezinho tão gostoso que você deve estar tomando, nessa devocional para a sua vida. Pare um pouquinho, fica tranquila, deixa a vassoura no canto agora, deixa a louça aí na pia, seca as suas mãos, vem para onde você colocou aí esse Shabbat, senta na frente, pega o seu caderninho, pega o seu chazinho, pega a sua caneta e comece a fazer as anotações, porque Deus vai te usar poderosamente ainda nesta terra, né? E um dia essas anotações faz toda a diferença, porque não conseguimos guardar tudo, né? Nesse HD aqui, conseguimos sim, mas lembrar tudo sem anotação é bem quase que impossível, ou se não for impossível, claro que não tem como lembrar. Quando você vai rever tudo aquilo que você anotou, então você ativa a memória. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a palavra de Deus, ela nos dá esperança. A palavra de Deus muda a nossa cognição, tá ok? Ela transforma a nossa vida, ela nos dá a oportunidade de começar a falar uma nova linguagem, e isso é maravilhoso demais. E o tema desse Shabbat é: ser feminina não é ser capacho de ninguém. Não tolere a injustiça. É um tema forte, é um tema polêmico para quem é polêmico, mas nós não somos polêmicos, né? A Bíblia diz que não devemos ficar aí com discursos tolos ou debatendo, né, a respeito da lei. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus não precisa que nós fiquemos advogando ele, né? Ele precisa que nós sejamos suas testemunhas. E é isso que nós vamos ser aqui nesta manhã, mas é um assunto muito importante para a nossa vida, principalmente para nós mulheres. Então, glória a Deus por essa manhã de sábado. E ele está com base em Josué capítulo 17, versículo 3 ao 4, tá? Que vai nos contar a história de Zelofeade. A história ali o texto vai nos dizer que Zelofeade não teve filhos e ele teve 5 filhas. E o nome das 5 filhas dele era Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, tá ok? E essas mulheres, queridos, elas poderiam ter sofrido uma injustiça muito grande naquela época se elas não tivessem uma inteligência emocional, se elas não tivessem sabedoria para logo após a morte do pai administrar. Deus nos deu a unção de administradoras, ok? Nós somos administradoras do marido líder. Mas essas mulheres, Zelofeade não teve filhos, naquela época toda a herança ficava só para o homem, ok? E este Zelofeade não teve filho para deixar a herança. Ele tinha 5 mulheres, 5 moças, né? E elas então poderiam ter sofrido essa injustiça, não pego a herança do pai, quando a Bíblia diz que casas, bens são os pais que deixam para os filhos como herança, né, e que a esposa prudente quem dá é o Senhor. Mas se elas não tivessem buscado em Deus uma resposta, elas teriam ficado sem a herança, sem a parte delas, porque na época somente os homens era lícito, né, receber herança, mas elas não se conformaram com a injustiça, ok? Elas entenderam que elas não eram capachos dos homens ou coisas desse tipo, mas elas souberam como resolver a questão. Então elas convocaram essa reunião e elas compareceram diante de Eleazar. Não era fácil, né, comparecer diante do sacerdote, tá? Eleazar era o sacerdote da época, e também diante de Josué, filho de Num, que era o co-líder ali de Moisés, aquele homem que foi o sucessor de Moisés também, e também diante dos principais da época ali. E o que elas disseram a eles? Elas disseram, olha, o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos.
pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Olha que coisa mais linda, você vai prestando atenção aí, para que você também não venha tolerar injustiças na sua vida, para que você também não seja capacho de ninguém, tá ok? Porque ser feminina não é ser capacho de ninguém. Ser feminina não é ser menor do que os homens. Ser feminina não é tolerar injustiça sobre nossas vidas, né? Sobre nós mulheres, ok? Então, o que aconteceu? O nosso querido Moisés, esse homem de Deus, esse homem que a Bíblia diz que era o homem mais manso na face da terra, né? Um homem de uma mansidão tremenda, porque por décadas ele ter ficado naquele deserto, carregando aquele povo, dando direção para aquele povo que testava a paciência dele, a resistência dele, né? E ele nunca bateu em ninguém, ele nunca aprontou nada. Então, ou seja, ele era muito paciente. O irmão de Miriam, que nós estávamos falando no sábado passado, né? Então, esse querido Moisés, esse líder abençoado, esse libertador, né? Que é uma tipologia de Jesus, que também nos libertou. O que ele fez? Ele colocou a justiça, olha só, à frente da tradição da época, né? Ele não pensou na tradição, na cultura da época, mas ele viu que era justo, ele levou a causa destas mulheres diante do Senhor, né? E ele colocou então a justiça diante da tradição, à frente, ou seja, à frente da tradição na época. Ele poderia ter batido o pé, não, é tradição. Então, cuidado com as tradições, tá ok? Porque muitas vezes, por conta da sua tradição, você não deixa Deus operar na sua vida. E Moisés não, ele foi perguntar o que Deus queria fazer com essas 5 mulheres, né? E ele então colocou essa justiça à frente da tradição e ele deu às 5 mulheres as terras, olha só, que lhes pertencia por direito de herança. Está em Números 27, do 1 ao 11. Quando você vai ler lá, você vai ver que o próprio Deus mandou que Moisés adicionasse uma lei que o quê? Ajudaria as mulheres até hoje, né, com os mesmos problemas. Então, Deus falou para Moisés mudar a lei, ele adicionar uma lei, na verdade, e essa lei beneficiou outras mulheres depois, tudo por conta da sabedoria dessas 5 mulheres, tá ok? Elas souberam como reivindicar o direito para a vida delas. Então, hoje nós queremos o quê? Chamar a atenção para o fato de que essas mulheres, olha só, elas não ficaram acomodadas, mas o que elas fizeram? Elas reivindicaram aquilo que pertencia a elas, tá ok? Números 27, versículo 4. Elas disseram, olha, por que seria riscado o nome do nosso pai do meio da família por não ter tido filhos? Olha o que elas disseram na reunião. Números 27, versículo 4. Pode conferir aí, eu não coloquei tudo aqui para não ficar tão extenso. Olha o que elas disseram. Por que seria arriscado o nome do nosso pai do meio da família? Por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos e nosso pai. Né? Elas não estavam aqui querendo o que pertencia aos tios delas, tá? Aos homens da família, tá? Não, elas só queriam aquilo que era delas. Tá ok? Elas não estavam ali reivindicando que tirasse dos tios, dos homens. Não, elas estavam reivindicando aquilo que era delas. Aquilo que era delas. Elas também não estavam ali exigindo, tá? Olha só, é bem diferente. Elas não estavam ali exigindo. Elas não estavam ali rasgando o sutiã, né, tá ok? Elas não eram mulheres dominadoras de homens, de jeito nenhum. Elas não estavam revoltadas, mesmo porque revolta não muda nada na sua vida, queridos. Estou revoltada com isso, eu estou revoltada com aquilo. Revolta não muda nada. O que a revolta vai fazer na sua vida? Somente te levar para um processo de rebeldia. Quando um filho está revoltado, ele não pensa em sentar e resolver o problema do porquê ele está revoltado. Ele vai
fazer algo para ferir as pessoas com o qual ele está revoltado. Agora, quando nós temos um conflito dentro de nós, então nós sentamos e nós resolvemos as questões. E é isso que essas mulheres fizeram. Elas não ficaram revoltadas e foram para as ruas rasgarem suas roupas, ou brigar contra os homens, ou não quererem casar, né, ali no futuro, ou rasgar a sutiã, não. Elas não queriam ser dominadoras dos homens, não, tá? Elas eram femininas, tá ok? Elas sabiam que ter essa inteligência para resolver essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas mulheres que hoje estão em guerra, né? Guerra dos sexos, vamos por assim dizer, né? Contra os homens, é homem versus mulheres, é uma guerra dos sexos, é uma guerra por ocupar o mesmo lugar, é um desrespeito, é uma falta de inteligência, vamos dizer inteligência emocional, inteligência espiritual, né? Para processar tudo e entender qual é o propósito de Deus. Então, olha só. E também nós podemos hoje observar quantas mulheres com histórias tão dolorosas, só que por conta da revolta, né, tá? Elas são mulheres com história muito dolorosa, mas por conta dessas revoltas, por conta do caminho que escolheram trilhar, ao contrário do que essas moças fizeram, essas mulheres hoje não conseguem permitir que o Pai Celestial as cure. Por quê? Porque elas estão revoltadas contra os homens, estão revoltadas contra o pai, estão revoltadas contra tudo, né? Ao invés de fazer uma introspecção e começar a entender-se ao porquê dessa revolta, o que eu tenho essa necessidade e assim por diante. Então o assunto é muito longo, né? Ou seja, para eu reivindicar os meus direitos, eu não preciso entrar em uma guerra para provar que eu sou igual, para provar que eu sou melhor ou maior, tá ok? Eu não preciso perder a minha feminilidade para conquistar o meu espaço no mundo. E nem você que está aí me ouvindo agora, tá ok? Você pode continuar sendo feminina, você pode continuar com todos os atributos que o Senhor, teu Deus, te deu. É muito gostoso ser mulher, né? É maravilhoso ser feminina. Acho que o inimigo, ele tem tanta raiva disso, ele tem tanta inveja de nós, que ele então faz um arraso no meio das mulheres, né? E quando nós não temos esse discernimento, nós caímos nas armadilhas dele, tá ok? Então eu não preciso perder a minha feminilidade para conquistar território. Eu não preciso querer ser igual, porque nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, nós somos iguais diante de Deus, mas com papéis diferentes, né? Tá ok? Então eu preciso entender que ser feminina não é ser capaz dos outros, não é abaixar a cabeça para tudo, mas não estou falando de erguer a cabeça com aquele orgulho, tá ok? Porque orgulho é o único alimento que alimenta Leviatã. Né? Quem foi Leviatã? Aquele que destruiu toda a família de Jó, aquele que destrói igrejas, aquele que coloca líder contra liderado, é aquele que vai colocando a soberba, o orgulho, e o orgulho vai alimentando ele, né? Lá no Éden era apenas uma cobra, agora no Apocalipse já é um dragão, tá ok? Então, olha só, pode ser também esse peixe, a Bíblia não fala que foi uma baleia que engoliu Jonas, mas a Bíblia diz que é um grande peixe. Então, e quem anda nas profundezas do mar como um grande peixe é Leviatã, tá ok? Então, eu preciso entender que ser feminina não é ser capacho dos outros, tá? E nem ter que tolerar também as injustiças. Abaixar a cabeça porque somos mulheres e tolerar as injustiças que são colocadas aí, né? E nem também nos tornarmos mulheres amarguradas. Eu preciso, hoje esse Shabat vem para nós estarmos despertando isso dentro de nós. Eu não preciso me tornar uma mulher amargurada, irada, uma mulher perturbada, uma mulher neurótica, tá ok? Para provar a minha feminilidade ou para provar que eu tenho direitos, tá ok? Essas mulheres aqui nos dão um modelo muito tremendo para nossas vidas, para reivindicar nossos direitos, para lutar pelas causas. Às vezes tem pessoas que vou lá
fórum lá, por exemplo, eu vou quebrar tudo lá dentro porque ninguém me ouve, vou quebrar tudo lá no hospital porque ninguém... Aí trata os outros com desrespeito, não respeita a autoridade, porque acha que é a mulher homem, né? Então, ou seja, nós precisamos entender que tem uma maneira correta de se fazer as coisas, que revolta não resolve nada, mas que um conflito, quando você coloca ele na mesa, eu estou em conflito comigo mesmo, eu estou em conflito com essa causa, como eu vou resolver isso aqui? Não é eu arrumando um outro problema para tentar resolver um. Tá? Tem pessoas assim, que ao invés de resolver o problema, ela causa outros e mais outros, ou seja, ela gasta muita energia psíquica tentando resolver um problema, sendo que não é difícil, né? Pode colocar ele na mesa, resolver por partes, o que você consegue agora, ok, o que você não consegue agora, vai dormir, vai descansar, amanhã é outro dia, tá ok? Então, é tremendo que Deus nos ensina através dessas mulheres. E como que elas venceram? Como que elas fez com que o próprio Deus desse a Moisés a instrução de acrescentar na lei algo que favorecesse elas e ainda as demais mulheres? Olha só, como que elas venceram? Elas venceram com uma comunicação cheia de graça, tá? Elas venceram com uma comunicação que não foi violenta. Elas venceram com uma comunicação, elas colocaram o desejo delas, tipo, é justo, é lícito que nós tenhamos a nossa... Por que nós não vamos ter herança? Quer dizer que o nome do nosso pai será arriscado no meio dos irmãos, no meio do povo, porque nós somos mulheres? Então, a nossa necessidade, elas disseram, em outras palavras, é isso, isso e isso. Então, elas souberam com a comunicação que não é vocês estão fazendo isso conosco, isso não é justo, né, com as mulheres, então vamos criar aqui, vamos pegar o arraial agora e vamos para a frente da tenda dos anciãos e vamos falar isso e vamos falar aquilo e vamos quebrar a tenda, vamos botar fogo na tenda. Não, elas tiveram uma comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É você expor o seu desejo, o meu desejo. É assim, é esse o meu desejo, tá ok? Então elas fizeram isso, elas nos dão esse modelo para que nós façamos o mesmo. Elas não vieram com imposições, elas venceram sem imposições, né? Apenas colocando o desejo delas. Olha, é lícito, né? Que nós recebemos essa herança do nosso pai. Nosso pai trabalhou para isso, nós ajudamos o nosso pai. E Moisés foi o quê? O que Moisés foi fazer? Moisés ouviu, eu acho que Moisés era um líder muito empático, né? Devia ser muito gostoso conversar com Moisés. Eu acho que na tenda, ou onde ele conversava com o povo, eu acho que deveria ser um lugar muito agradável, de uma brisa muito gostosa. Se tivesse um Teres, então, na época, eu não sei o que eles, né, tinham, mas, meu Deus, seria muito maravilhoso. Eu acho que fica leve conversar com ele, deve ser bem, bem gostoso mesmo, né? E o que Moisés fez depois de ouvir? Moisés foi recorrer a Deus para ajudá-las. Moisés foi orar, Moisés foi recorrer a Deus, tá ok? E Deus, então, deu a resposta, dê a herança para elas. Olha só que coisa mais linda, né? Então, olha, nós sabemos que, talvez você fala assim, mas poxa vida, será que essas mulheres não tiveram nenhum sentimento por conta dessa lei, outras mulheres antes delas, né, que talvez foi injustiçada? Nós sabemos, queridos, que ser desprezada sem desenvolvermos sentimento de decepção é impossível. Eu acho que não tem esse que é desprezado e fala assim, não estou nem aí, não senti nada não. Não acredito que tenha alguém que não sinta. Então, ou seja, ser desprezada por uma lei, ser desprezada diante de tudo que estava acontecendo, eu acredito que sim, que desenvolveu nelas sentimentos de decepção, né? Porque é impossível não desenvolver. Mas o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? Precisamos lidar com as nossas emoções, como elas lidaram com as emoções delas, né? Não é ignorar a emoção. Elas não ignoraram a emoção delas, elas não ignoraram o que elas estavam sentindo. Com certeza elas conversavam à mesa,
mesa, no quarto, ao trabalhar, né? Ao buscar uma água de dentro para fora, lavar roupa, estendendo roupa, e esse pai morre. Então, com certeza, o que vamos fazer agora? Então, elas sentaram e elas conversaram, né? Viram a decepção que estava, sim, com certeza falaram, não é justo conosco, mas nós precisamos lidar com as nossas emoções, tá ok? E esse lidar não quer dizer que você deve ignorar a emoção, seja ela qual for, nós precisamos aprender a lidar com qualquer emoção. Raiva, alegria, tristeza, decepção, angústia, seja lá o que for, né? Uma alegria excessiva também, ninguém suporta uma pessoa ali, né? Pulando ou que não saiba lidar com aquela alegria que está dentro dela. Peraí, eu estou muito alegre, mas se eu compartilhar agora essa alegria no ambiente para onde eu vou, o que eu vou causar? Como que você vai compartilhar uma grande alegria num velório? Né? É meio complicado, então por isso precisamos saber lidar com as nossas emoções, tá? E não é ignorar a emoção e nem controlar as emoções, mas lidar com as emoções, é diferente, tá? Lidar, ajustar, ou seja, ter uma alma ajustada, não permitir que seja qual for a emoção, que ela venha nos dominar, tá ok? E nem venha dominar a nós, os nossos objetivos, os nossos propósitos na vida. Porque quantas pessoas que elas têm grandes propósitos na vida, mas permitiram as emoções dominar ela, tá? E não soube lidar com as emoções, não buscou ajuda. Se você não sabe como lidar com as emoções, busque ajuda, tá ok? A ajuda tá aí para você. Né? Começa a se conhecer, por que você se perde nas emoções, se caso estiver acontecendo, não estou te julgando, mas se caso estiver acontecendo, né? Então elas souberam lidar, souberam ajustar, não permitiram que a emoção dominasse e fizesse com que elas não fossem atrás dos objetivos e dos propósitos da vida delas, tá? Ou seja, em outras palavras, elas não ficaram atacando o sistema da época, né? Eu também não preciso atacar o sistema, né? O que eu preciso? Eu preciso desafiar. É diferente, é desafiar o sistema para que não cometa injustiça contra o órfão, contra a viúva, contra as mulheres, contra os deficientes, enfim, né? Que nós sejamos essas pessoas centradas, tá ok? Não é quebrando tudo. Então, essas mulheres, olha que tremendo, né? Elas convocaram uma reunião e apresentar o seu pedido. E o que isso quer dizer para nós hoje? Será que eu vou precisar convocar uma reunião e apresentar o meu pedido? Seja com a minha família, seja com a igreja, né, onde eu pastoreio, enfim. Então, há momentos, sim, em nossas vidas que nós precisamos levantar e lutar, tá ok? Não é só orar e ficar esperando, não. Elas oraram, elas conversaram, elas elaboraram um plano, elas lidaram com a emoção, elas foram até o sacerdote, ó, nós queremos uma reunião, tá? Elas levantaram e foram à luta. Então, há momentos também que na sua vida, que na minha vida, querido, ó, a passividade não vai ajudar em nada, não. Você precisa de um certo nível de ansiedade, né? Não ansiedade patológica, mas um nível de ansiedade que venha fazer você funcionar. Se eu não ficar ansiosa para limpar uma casa, ela vai ficar fedendo. Então, eu preciso gerar esse esforço, eu preciso organizar isso na minha consciência, tá ok? Para que eu possa ir fazer todas as tarefas que me diz respeito nessa vida com alegria e não venha adoecer, tá ok? Então, há momentos que nós precisamos nos levantar e lutar, não ficar somente esperando, nós precisamos nos mover, nos preparar para receber aquilo que nós estamos buscando e esperando. Você tem se preparado para receber os milagres? Você tem se preparado para receber exemplos? Às vezes você pede poder de Deus, mas você tem se preparado para receber poder de Deus? O que você mudou na sua vida, na sua história? Você vem à igreja e você ora, eu quero o poder do Espírito Santo, mas o que você tem feito para se mover em direção a isso? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a palavra? Tem renovado a sua mente pelo poder da palavra? Ou só entra aqui e sai aqui? Porque os estudos científicos dizem
que quando você lê a palavra somente aos domingos na igreja, quando o apóstolo pede ali, vamos abrir a palavra, lê comigo, ou então coloca no telão, é zero a eficiência, praticamente zero, não vai mudar nada em sua vida. Se você ler 2 vezes na semana, não vai ainda mudar nada. Mas se você tem um hábito de sentar e ter a sua devocional com Deus pelo menos 4 vezes na semana, então aí a Bíblia, ela começa a te trazer um resultado tremendo. Você vai ficar mais calmo, você vai se livrar da raiva, você vai se livrar da angústia. Então, ou seja, nós queremos muito nos livrar da angústia, mas nós queremos que algo mágico aconteça na nossa vida. Meus amores, não vai acontecer nada mágico. Meus amores, arrasou, né? Então não vai acontecer nada mágico. Eu preciso fazer aquilo que me vem à mão para fazer conforme as minhas forças, conforme diz o apóstolo René Terra Nova. A passividade, a preguiça, a passividade, ela é a mãe da procrastinação. Então a inércia, né? A inércia, você faz em favor das pessoas, mas elas não se movem. Você pode empurrar que não vai sair do lugar. Tem que sair dessa inércia. Você precisa começar a se movimentar. Não adianta ficar só esperando, não. E nem só vir num culto de domingo, não. Você precisa, colocou o pé para servir o Senhor, precisa continuar nos degraus da escada do sucesso até alcançar, até chegar a perfeição, a estatura de varão perfeito. Amém? Então precisamos nos mover, nos preparar para receber. Guarda essa palavra. Preparar para receber o novo. Preparar para receber o Espírito. Né? Limpar a casa. Quando você vai receber uma visita, o que você faz? Você limpa tudo, você troca os lençóis da cama, você deixa o sol entrar, o sol pegar na cama, você limpa, faz tudo com muito carinho, com muito amor para receber essa visita. Assim é o Espírito Santo. Então, o que te impede de receber as bênçãos que você precisa? Será que você precisa fazer uma reunião com você mesmo? Eita! Será que tem como? Não tem, né? Fazer reunião com uma pessoa? Tem. Pode você conversar com você mesmo no espelho, olhar dentro da bolita dos teus olhos e começar a anotar muita coisa. Convide Jesus para a reunião, convide o Espírito Santo. Eu não estou falando de nada impossível, não, queridos. Tá? Aquele que crê no mundo espiritual é assim que ele vai agir. Né? Ou então, o que você precisa? Ir buscar uma terapia para se conhecer, contar a sua história para um profissional que entende sobre a psique, tá? Então, o que é que te impede as bênçãos, de você receber as bênçãos que você precisa? Será que é o medo? Será que é a inibição? Será que é a preguiça? Eu me lembrei aqui, as desculpas, a desculpa que é a mãe da procrastinação, tá ok? Você não veio no culto, aí você dá uma desculpa, mas não foi aquele motivo da desculpa. Na verdade, a desculpa, ela só veio ali e colocou uma cortina de fumaça na sua procrastinação, porque raramente você vai falar a verdade, porque você não compareceu, e às vezes você nem sabe por que você teve esse mecanismo de defesa, né, na tua vida, de não fazer o que tem que ser feito. Por que você fugiu, por que você entrou em fuga e está ali no teu inconsciente. Então precisa buscar esse conhecimento para você entender por que você foge de tantas coisas. Tá? Então o que te impede? Medo, inibição, preguiça, procrastinação, desculpas, insegurança? Tá ok? Né? Então, assim, a gente vai vencendo, queridos, quando nós buscamos nos entender, né? O convite hoje, nesse Shabat, é o quê? É para que você, tá? É para que você se mova em direção ao seu propósito. Tô ruim para enxergar aqui, gente do céu. Para que nós venhamos nos mover em direção ao nosso propósito. Onde eu quero chegar, tá? O que eu preciso? Então, eu preciso vencer. Eu preciso fazer uma reunião, né, com os céus e falar, olha, me ajuda a vencer isso. Tem muitas áreas na nossa vida que vem a insegurança, principalmente em novas etapas. Você ainda não se sente tão seguro em muitas coisas. Mas e se o medo, deixar o medo vai me paralisar e eu nunca vou vencer, e nunca vou receber a herança que Deus tem para mim do outro lado do muro.
Eu preciso escalar esse muro, ou quebrar esse muro, eu preciso avançar. Todos nós temos potencial, né? O que nós precisamos é descobrir esse potencial. Às vezes tem pessoas que ela tem tanto potencial, ela só usa o potencial no negativo. Ela tem tanto potencial para o negativo e não usa para o positivo. E o Senhor está nos... Por que ao invés de você pensar tanto no negativo, não troca? Começa a buscar ajuda em Deus, fazer uma reunião, buscar uma ajuda para que você comece a pensar, mudar as suas crenças, aquilo que foi enraizado dentro de você, ou aquilo que também, né, está aí trabalhando o contrário, que se tornou patológico, né? Então o convite é esse. Tá ok? Para nós nos movermos, para você se mover, para que você se mova na direção do seu propósito, ao que você necessita. Então, faça uma reunião. O que você precisa? Você precisa fazer uma reunião com a sua família? Você precisa contar para a sua família, falar, olha, eu me sinto dessa forma, quando eu vejo vocês com tudo bagunçado, nós somos uma família, nós precisamos estabelecer princípios. Não é, tá ok? Então, seja com a família que você tem que fazer reunião, ou seja com os filhos, ou seja com o marido mesmo, para você se expor. Eu não acho justo, eu não me sinto, eu não acho que está sendo justo comigo eu estar fazendo isso, e eu me sinto assim, então eu quero mudar isso. O que nós podemos fazer para mudar isso? E Deus vai colocar um Moisés na sua vida, né, que vai mudar aí acrescentar uma lei. Então você precisa reivindicar a sua liberdade, reivindicar a sua herança, tá ok? Esse é o ênfase desse Shabat. O direito de que seu marido cumpra uma aliança, que é isso que você precisa. Se as mulheres soubessem que elas podem ir na justiça reivindicar esse direito, né? Certa vez eu fiquei sabendo que uma mulher, o marido a traiu e ela foi à justiça, ela ganhou a causa. Por quê? Por danos morais. Ele não prometeu te amar, te honrar, te respeitar na alegria. Não é a mulher, você não seria a mulher da mocidade dele, até que a morte separe. E agora, quantas mulheres que estão debaixo, né, estão sendo capacho, literalmente, debaixo de um espírito de prostituição, de adultério, de agressões verbais, agressões físicas. Então, se você gosta disso, ok, tudo bem. Mas se você não gosta, precisa fazer uma reunião com os céus, uma reunião com a lei, uma reunião com a justiça e não aceitar a injustiça sobre a sua vida, porque a tua vida está passando. Né? O que você está fazendo com a sua vida ou deixando as pessoas fazerem com a sua vida? Você não é capacho. Ser feminina, ter feminilidade, não é ser capacho de ninguém, tá ok? Deus não faz acepção de pessoas. Deus nunca disse que as mulheres são menores do que os homens. Não. As pessoas confundem. Quando é para nós sermos submissa ao nosso marido, não é questão de pisar, questão de judiar, é questão de estarmos debaixo de uma missão, né? Nós trabalharmos juntos com os escudos emparelhados e juntos construirmos aqui na Terra um modelo de família original, lá no Éden, a família que o Senhor Deus instituiu no Éden. Tá ok? E juntos nós somos melhores. Sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos, o marido emparelhado aos escudos, vamos muito mais longe. Deixamos uma geração poderosa e abençoada nessa terra. Então, o que você precisa? A sua herança é direito seu. Precisa cobrar não, né? Não é reivindicar, não é se revoltar, mas colocar aquilo que é seu direito. Que ele cumpra a aliança, né, que ele tem com você, assim como você honra essa aliança, sem perder a feminilidade, sem sair do salto, tá bom, meninas? Entendendo o seu lugar no mundo. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar aqui nesse ministério? Tá ok? Quais são os meus papéis? Debaixo dessa submissão a Deus, debaixo dessa autoridade, dessa unção, eu vou navegar no oceano do Espírito, sem precisar provar para a igreja uma coisa, outra coisa, sem competição, tá? Muitos casais hoje estão competindo, ao invés de emparelhar os escudos e dizer juntos somos melhores, meu amor.
Quantos homens que não aceitam que as mulheres ganhem mais, recebam um salário maior? Então precisa fazer uma reunião para ajustar isso. Meu amor, olha, meu salário é maior, mas vai chegar um dia que o seu também estará igual ou melhor ainda, porque vai se abençoar a família. Então, que nós mulheres, nós não somos menores que os homens, tá ok? Porque Deus nunca fez isso conosco. O que há de diferente é que os nossos papéis são diferentes. Então, eu espero que esse Shabat tenha abençoado a sua vida nesta manhã, tá ok? Você não é capacho de ninguém, não tolere a injustiça, né? E se você quiser organizar a sua vida, você consegue, tá? Porque nós temos potencialidade para isso. Nós temos potencialidades para sermos resolvedores de problema. Nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos a sabedoria dos céus sobre a nossa vida e isso é maravilhoso. Então, que o Senhor te dê essa graça, que o Senhor faça ajustar, com que você aprenda a ajustar as emoções, tá ok? Não é negligenciar essas emoções, não é pegar ali e sufocar, não, é lidar com as emoções, saber quais as emoções que você sente no dia. Ah, eu sinto muita tristeza. Então, sentar, por que essa tristeza? Da onde ela vem? Quando ela surgiu? E aí você vai lidar com ela. Ah, eu sinto muita... Só alegria, 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 alegria. Eu nunca estou triste, né? Então, as emoções, ela faz parte da vida. A tristeza faz parte da vida. A angústia, ao nascer já é angustiante, né? Porque todos, quando nascem, nós já sabemos que ao nascer já vamos morrer, ou a pessoa nasceu, já vai ter também a morte. Então, lidar com a morte, com essa pulsão de morte, enfim, com a vida já causa essa angústia, mas a angústia faz parte da vida, mas como que eu vou viver angustiado? Então, se você só vive angustiado, com aperto no peito, então, aprender a lidar com isso, a resolver, a se conhecer e não ser capacho de ninguém, não ser capacho das agruras, não ser capacho das angústias, não ser capacho das tristezas, se preparar para receber o novo, se mover na direção do propósito que você deseja para a sua vida, tá bom? Se mova, levanta e anda. Esse é o recado de Deus para o nosso coração nesses dias. Ama a tua vida, um beijo no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom. Beijo, queridos. Amo vocês.